Boa noite a todo pessoal novamente da rede social, né? Voltando aqui em estudo do livro do Apocalipse, né? No vídeo anterior eu falei que o capítulo 12 já estaria no passado, menos o versículo 17. O versículo 17 estaria no futuro ainda, né? E o capítulo 13? O capítulo 13 está dividido em duas partes. Por que duas partes? Porque ele fala em dois bestas, uma besta que sobe do mar e uma besta que sobe da terra, entendeu? No versículo 11 fala da besta que sobe da terra. Então, o capítulo 13 está dividido dessa forma, entendeu? Então, a primeira parte, a primeira besta que sobe do mar, no momento, para mim, ela está na mesma situação do capítulo 10 do livro do Apocalipse. Eu falei no capítulo 10 eu não poderia dizer se estava no passado, presente ou futuro, né? Eu não conseguia identificar. Assim também a besta que sobe do mar, eu não consigo identificar se ela já está no passado completamente, se está no presente ou futuro. E eu posso afirmar o seguinte, e ela faz parte do passado, presente e vai fazer no futuro. Por quê? Porque ela já se levantou no passado, ela existe hoje no presente e vai atuar no futuro. Ou seja, ela é uma besta que se levantou lá no passado, existe hoje, está trabalhando hoje, né? Viva hoje trabalhando e vai operar no futuro, entendeu? E também vai agir no futuro. Então, essa besta ela existe hoje, ela já se levantou no passado, existe hoje e vai operar no futuro. Isso eu posso dizer. Mas os detalhes, por exemplo, a besta foi ferida de morte. Isso aí eu não, dependendo do contexto, eu preciso entender mais para poder dizer se isso já aconteceu, essa ferida de morte, essa ferida na cabeça já aconteceu no passado, ou se ainda vai acontecer, se está no futuro, no presente. Isso aí ainda não está bem firme ainda, entendeu? E diz que essa besta vai perseguir o povo de Deus por 42 meses. Isso aí também muitos para o passado, isso já aconteceu, né? Mas no meu entendimento isso pode acontecer no futuro ainda, né? Porque quando fala 42 meses, o pessoal fala assim, e esses 42 meses são 1260 anos, e aconteceu no passado, uma perseguição e aconteceu no passado. Mas eu entendo que esses 42 meses também pode representar apenas 3 anos e meio, e isso pode ser ainda no futuro, entendeu? Então, estou dessa forma. Então, a primeira besta está dessa forma. Não consigo, eu posso afirmar o seguinte: essa besta já se levantou no passado, existe hoje no presente e vai atuar no futuro. Mas alguns detalhes, elas detalhes e falam da perseguição, elas coisas ali, e vai blasfemar contra Deus, eu não dá para me dizer todo versículo por versículo aonde está, por exemplo, o versículo tal está no passado, o versículo tal está no presente. Não, isso não consigo identificar ainda o versículo, né? Eu sei que a besta já se levantou, existe hoje e vai operar no passado. E a segunda besta, já e nós estamos falando do capítulo 13, o capítulo 13 está dividido nessas duas bestas. A segunda besta está no versículo 11 em diante, a besta que sobe da terra, essa besta, aí sim, essa besta, eu posso afirmar, e ela ainda está no futuro. Ela não se levantou ainda no passado, ela não está no presente, ela já existe hoje, uma assim, separadamente, não a besta, essa besta, e não existe ainda, mas existe o ser e vai formar a besta, né? Como assim o ser? Essa besta aí é uma besta e ela é formada, é uma fusão, ou seja, essa besta ela é uma fusão, ela não é apenas um ser que se levanta, é duas nações, essa a besta que se levanta da terra e é duas nações e vão se unir, aí sim, quando as duas nações se unir, aí ela forma, aí essa besta nasce, ou seja, a besta ela só passa a existir quando essas duas nações se unir. E essas duas nações aí ainda não se uniu. Então essa besta não existe. Essa besta ainda vai existir no futuro. Então essa besta da terra, do versículo 11 de Apocalipse 13, ainda não existe. Ela está no futuro. Ela está muito próximo, entendeu? E depende, ou seja, as duas nações e vai formar essa besta, já existe, as duas nações, só elas estão separadas. Enquanto elas estão separadas, essa besta aí do versículo 11 não existe. Ela só vai existir quando o dois reinados, as duas nações se unir. Quando as duas nações se unir, aí gera-se essa besta. Aí sim, é um poder, é uma besta e se levanta. Ou seja, duas nações se uniu. O mesmo aconteceu lá em Daniel, sobre o Arneiro. Arneiro lá e se levantou lá. Tá lá uma profecia lá de um Arneiro, entendeu?
o ar negro representava em a média e a peça. Ou seja, o ar negro só passou a existir quando a média e a peça se uniu. Ou seja, dois reinos e se uniu para destruir Babilônia, entendeu? Então, quando os dois se uniu, surgiu o ar negro, ou seja, surgiu aquela besta lá, um animal, entendeu? Então, foi a união de dois reinos, duas nações, se uniu, e aí sim formou-se um ar negro, entendeu? Formou-se um animal, entendeu? Assim, aí a mesma coisa, essa besta que sobe da terra é uma união de dois reinos, duas nações que vão se unir. Quando ela se unir, aí essa besta estaria se levantando da terra, entendeu? Então, no momento, essas duas nações ainda não se uniu. Está muito próximo de se unir. Estão tudo caminhando por aí. Está muito próximo, bem pertinho já. Essas duas nações, talvez estão de 4, 5 anos, talvez. Talvez não vai nem isso. Eu estou falando assim, talvez até mesmo o ano que vem, talvez, vai saber, né? Ela se une. Onde ela se unir, aí essa besta e vai estar se levantando, entendeu? Aí sim, vão trabalhar juntos as duas nações, formar uma só besta, entendeu? Um reino, entendeu? Os dois vão formar só um, por quê? E vão se unir, entendeu? O propósito dele é se unir, batalhar contra um ideal, entendeu? Então é isso. Então a primeira besta do capítulo 13 está neutro como capítulo 10, como eu falei, entendeu? Eu sei que ela já se levantou, existe hoje e vai operar no futuro, mas os detalhes, né, eu não consigo identificar se qual versículo já está no passado, futuro, não consigo, né, falando da primeira besta que se levanta do mar. Agora, falando da besta que se levanta da terra, do capítulo 11 em diante, isso assim se está no futuro. Tudo isso está no futuro ainda, entendeu? Isso eu posso afirmar que está no futuro. Ou seja, a segunda besta está no futuro.